Vamos apresentar a nossa irmã Dagmar, a irmã, a nossa amiga irmã Dagmar, que nós vamos dizer a ela, em nome de Jesus: seja bem-vinda em nome de Jesus. Sentindo falta de muitas crianças hoje, vão descer a salinha? Não, né? Então, levante as mãos aos céus e orem comigo. Vamos também apresentar o pastor, o pregador da noite, o pastor Fábio, que nós diremos: Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que só a justiça brilha em sua vida. Levante as mãos santas do lado de cá do altar e oremos ao Pai. Senhor Jesus, amado Daniel, aqui estamos diante de Ti, clamando pela Tua presença, ó Espírito de Deus. Venha sobre cada vida aqui nesta noite, falar por intermédio da palavra Tua, Pai, que é viva e eficaz, que ela penetra junto a esse medulo mais profundo da alma do nosso espírito. Nos ajuda, Deus, nesta noite a compreender, a entender o que o Senhor quer conosco. Usa os teus, teu filho amado, pastor Fábio, para ministrar esta noite para nós. A que neutraliza toda e qualquer interferência que venha da prática do mal, seja inquietação, seja qualquer desconforto na vida física ou espiritual. Eu te peço, ó Deus, que repreenda isso em nossa vida e nos dê esta hora, Deus amado, para ouvir a Tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e recebemos o céu do Senhor mais uma vez com as palmas, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Que alegria estar aqui mais uma vez, meus irmãos, nessa celebração ao nome de Jesus, Senhor, Salvador da nossa vida. Uma alegria, irmãos, a gente saber que Ele nos escolheu, né? Cada um de nós. Deus não se esqueceu de mim e de você, de nenhum de nós. A gente pode se desapontar uns com os outros, a gente pode se magoar uns com os outros. E na história da igreja nós vemos até Paulo e Pedro ali tendo uma rixa. É normal. Mas o fato é que ambos jamais foram desapontados por Deus. E saber que Deus está conosco, está com a igreja, está com esse organismo vivo, isso aqui tem que nos manter de fato vivo, uma igreja viva, porque Ele não nos abandonou. A igreja de Jesus continua viva, presente, real, vigente, porque nós temos a presença de Jesus em nosso meio, hoje e sempre, e até a consumação dos séculos. Eu não sei se o discernimento dos irmãos está assim bem atinado com o tempo que nós estamos vivendo. Longe de mim de entrar nessa de marcar a data da volta de Jesus e ser uma furada, né, pastor? Mas Jesus mesmo disse: olha, estejam atentos aos sinais. Estejam atentos a tudo aquilo que eu estou precavendo, que seriam aquilo que antecederia a minha volta, o meu retorno. E quando Ele disse em um determinado momento: olha, quando vocês virem esses sinais, alegrai-vos, exultai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Eu sei de uma coisa: somente foi cantado sobre sermos apaixonados, arrebatamento, volta de Jesus, o encontro da igreja com o noivo, são para aqueles que estão apaixonados por esse momento, que amam estar aqui, viverem suas vidas, construírem, idealizarem
colocar em prática os seus sonhos, as suas ações, mas que estão com um olho completamente aberto para o céu e para a eternidade. Por que eu estou dizendo isso, né, antes da gente ler propriamente a palavra? Que no meu coração eu sinto um desejo enorme de a cada dia eu ser fomentado por Deus, para Deus, somente com Deus. Fome e sede da presença dEle. Você tem fome e sede da presença de Deus? É isso que traz você para cá. Não é porque nós temos um ministério de louvor ótimo, não é porque nós temos uma palavra abençoada. Tem que ser mais que isso, tem que ser um apego muito mais profundo, tem que ser uma coisa visceral. É porque eu amo meu Deus, e Ele explodiu dentro do meu ser, da minha alma, e agora Ele me amou. Eu sou cidadão dos céus, é isso que me segura aqui, e é irremediável. E eu pedi para o grupo de louvor assim, de imediato separar uma canção que fala sobre isso. Já foi cantado isso sobre o nosso amor por Jesus. Eu quero que a gente cante mais uma vez. O pastor leu o Salmo 100 para a gente celebrar o nome do Senhor. E me veio uma vontade imensa de cantar essa canção que se chama Meu Universo. Vamos ficar em pé para a gente cantar junto? Eu acho que nem a ler. Eu vou precisar que vocês me ajudem a cantar. Você vai dizer para Ele que Ele é o universo da sua vida. Sem Ele não há como viver. Somente com Jesus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Declare isso para Ele. Sejas meu universo. Eu quero dar só no meu tempo. Você está cantando para Ele. Eu quero dar apenas da semana. Seja meu universo. Não quero dar-te as palavras como conta. Eu quero que saia de luto, quero que saia de lutas de bênçãos da minha boca. Então declare pro teu Deus, sejas meu universo. E a luz em minha janela, seja seu universo, que está nos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder já Jesus, esse é o meu desejo, seja seu universo. Quero dar só a parte dos meus anos. Não é isso. Nos meus planos, seja meu universo. Eu quero a minha vontade, quero ficar só em mim. Quero entregar-te, sejas meu universo, sejas tudo e sempre no universo. De manhã seja o primeiro pensamento, que ele seja o nosso universo, que ele já está. Meus pensamentos,
Senhor, o quanto Ele é importante para você, o quanto você precisa dele como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que te ama, aquele que não desistiu de você, que não te abandonou nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele estava lá, você não via, mas Ele estava lá. Porque Ele prometeu, Ele não é homem para mentir. Por isso, nosso amor por Ele tem que ser seu, tem que ser eterno. Tem que ser: tu és a minha vida, Jesus, tu és o meu universo. Tu és aquele que eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Para ti vale a pena investir cada segundo da minha existência. Cada passo da minha vida eu entrego a ti. Os meus sonhos, os meus desejos, os meus planos, o meu casamento, a minha vida. Tudo que há em mim eu entrego a ti. Para o Senhor. Parece que Deus quer que a gente faça um culto nessa noite de adoração, de entrega, de quebrantamento. Para louvor e glória do seu nome. Vamos aplaudi-lo. Seja os meus universos, os meus pensamentos, e a tua presença e teu poder seja o alimento. Meu desejo, seja os meus universos, e enche cada dos meus pensamentos. Deus do céu, meu desejo, seja assim. Aleluia. Assim, Senhor, Espírito Santo. Mateus capítulo 27. Oh, doce presença do Espírito Santo. Mateus capítulo 27. É a hora da palavra do Senhor. Palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra alma, espírito, faz divisão entre juntas e medulas, e ela que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Versículo 11, capítulo 27 de Mateus, versículo 11. Oh, Senhor Jesus. Tem vida aí, irmãos? Tem um fluxo de vida aí no rio? Isso é Ele. É Ele dizendo que te ama. Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, admirasse grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam-lhe: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém cada vez mais clamavam: mais, seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos.
Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Podemos encerrar. Aleluia. A finalidade de estarmos aqui, cada um de nós, porque nós não estamos aqui aleatoriamente. O teu nascimento, o meu nascimento, as nossas vidas, veio com um propósito de Deus. Por isso que Jesus diz: olha, não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi a vós. Ele diz que é para a gente dar fruto, que esse fruto permaneça, mas Ele nos escolheu. Ora, como é que Ele me escolheu, sendo que eu nem tinha nascido ainda? Porque na presciência de Deus, na onisciência de Deus, todos nós nele já existimos como pessoas salvas, como pessoas que seriam chamadas, tocadas, abençoadas pela sua palavra, pela sua presença. Por isso que eu digo que todos nós aqui, nós temos um propósito. Qual é o propósito? Único, de servirmos a Deus. Qual o grande chamado que eu tenho? Qual o grande chamado que você tem? Servir e conhecer a Deus. Esse é o maior e melhor projeto da existência. Como é que a gente conhece a Deus? Através do seu Filho Jesus. Por isso, todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele vai se deparar em um momento da sua vida com essa pergunta deste homem, chamado Pilatos: que farei de Jesus chamado o Cristo? O que eu vou fazer dele? Ora, nós temos que entender, antes dele fazer essa pergunta, houve alguns acontecimentos, alguns pormenores aqui que eu quero que você tenha total atenção. Jesus havia sido preso. Ele estava no Getsemane. Ele vai para a casa de Caifás. Da casa de Caifás vai para a casa de Pilatos. Pilatos o vê, o interroga, percebe que Jesus não é um caso dele. Envia-o a Herodes. Jesus é enviado a Herodes. Herodes também faz perguntas a Jesus. Percebe que também não é problema dele, de Herodes, no caso de Jesus, e Jesus é reenviado para Pilatos. Isto é, ninguém resolve a questão de Jesus. Caifás, Pilatos, Herodes, volta para Pilatos. Alguma coisa, alguma decisão tinha que ser feita em relação ao futuro daquele homem. E Pilatos começa a julgar. Nesse episódio que nós lemos aqui, eu vou aqui fazer uma conexão com João capítulo 18, tá bom? Porque algumas coisas que eu vou dizer que não estão aqui no capítulo 27, mas estão no capítulo 18 do Evangelho de João, que fala sobre a mesma situação, mas com outras informações. Aqui, Pilatos começa a julgá-lo. Os judeus estão presentes, os romanos estão presentes. Todos desejavam ver uma solução. Que destino final? O que fariam acerca desse homem que estava causando tanto reboliço em Israel? É porque Jesus causa mesmo reboliço aonde ele estiver. Ele mexe de alguma maneira com massas, como também mexe com indivíduos, com corações. Você vê que Jesus trabalha com multidões, como também trabalha com indivíduos. É uma referência de um ministério pastoral, onde nós estamos aptos a trabalhar com massas, multidões, coletividade, como a gente também se aquieta para ouvir um só. Porque Deus trata todos como se fosse um, e também trata um como se fosse todos. Conquanto Deus tem uma palavra, muitas vezes dirigida ao corpo, à coletividade, à igreja, e Ele tem, mas presta atenção que às vezes Deus tem uma palavra para você enquanto indivíduo, quando você não está aqui. É por isso que Jesus disse que a gente tem que ir para aquele secreto do quarto, secreto da vida, onde só está você e o teu Pai Celestial, que te vê, que te ouve e que te recompensará. Mas Ele está aqui, esse que causou reboliço,
Pilatos não encontra saída. Ele está atemorizado nesse texto. Pilatos dá de cara com um homem totalmente diferente, Jesus Cristo. Esse é alguém com quem ele teve que se defrontar, completamente atordoado diante deste novo homem, e ele tinha que fazer uma decisão em relação a ele. E ele, Pilatos, seria a grande pessoa confrontada nessa história. E nós vamos ver que no encontro com Deus, no encontro com Jesus, veja que eu te digo que todo homem nasceu com o propósito de ter um encontro com Cristo, com Deus, mas é um encontro que esse encontro só é possível mediante uma confrontação. Deus nos confronta. Deus vai exatamente aonde é a nossa doença, aonde está o nosso pecado, aonde está a nossa fraqueza, aonde habita o nosso orgulho, o nosso velho homem. É exatamente esse confronto, porque nós falamos sobre a graça, sobre o amor de Deus, mas esse amor de Deus, essa graça de Deus, nesse pacote de Deus vem a sua justiça, vem a sua verdade, vem o seu cara a cara, vem o seu face a face, tete a tete de Deus. E aquela confrontação que nós veremos que houve nesse episódio aqui com Pilatos é uma confrontação que acontece todo dia, porque essa confrontação se repete entre hoje, você e o Senhor, entre mim e Ele, entre você e Ele. Todos nós estamos confrontados hoje diante de Jesus, como Pilatos também, e algum tipo de opção, de decisão, nós temos que fazer diante do que Ele significa. Por isso Ele disse: você quer ser o meu discípulo? Quer andar comigo? Quer ouvir minha voz, que eu sou bom pastor? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz? Cadê sua cruz? Aonde que ela está? Você deixou ela onde? Senão você é apenas um frequentador de culto. Você é apenas alguém que aplaude lindas canções. Mas cadê a marca da cruz estampada no teu ser, na tua vida? E se você de fato tem Ele a quem segue, seguir após mim. Jó 34:21 diz: os olhos de Deus. Você quer saber onde estão os olhos de Deus? Eu quero. Você quer saber? Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Imagine esses olhos de Deus te encontrando em joelho, em adoração, em rendição, em amor a Ele, em bondade, em caridade, em humildade, em investimento. Imagine os olhos de Deus passeando sobre a terra e te encontra, servindo, obedecendo. E mesmo que seja num momento em que você não quisesse que os olhos de Deus te vejam, saiba que quando os olhos de Deus te veem e te confrontar, será sempre para abrir portas e nunca para fechá-las. Vai ser sempre para te restaurar e nunca para te derrubar. É que nem a disciplina espiritual. Tem um livro chamado Além do Perdão, de um pastor que ele ajudou bastante. O livro fala sobre um dos pastores de uma comunidade cristã, abençoadíssimo, e um dos pastores se envolveu com uma das mulheres e já estava anos que ele estava vivendo essa relação extraconjugal porque era casado. E aí isso explode, todos ficam sabendo, e o livro trata sobre o fato da restauração desse pastor. Que uma das missões da igreja, nem disciplinar, não é expulsar, é restaurar essa vida, é trazer de volta. E os olhos de Deus, quando me encontram, não vem com aquele Deus de Satanás, não são os olhos de Satanás, são os olhos de Deus, dizendo: filho, o caminho não é esse. Eu disse que você ia cair, eu disse que você ia sofrer. Caiu, sofreu, errou, então olha aqui o caminho de volta. Pode voltar. Ele é aquele, Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo. O pai recebe ele de volta.
Segundo Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual o caráter do meu Pai Celestial? Qual o caráter do teu Pai Celestial? Que Ele é longânimo, que Ele é um Deus que aguarda, que Ele é um Deus que espera a tua atitude de arrependimento. Do filho que volta dizendo: Pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas aí o pai o recebe e o acolhe, porque está dizendo que ele, o caráter de Deus é que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E arrependimento não é canga, arrependimento não é julgo, arrependimento não é peso, arrependimento não é religião, arrependimento é vida, é graça, é leveza, é favor de Deus, é liberdade, é Deus imputando em nós a justiça de Cristo, porque em Cristo todos nós somos absolvidos de qualquer culpa. Aí você diz: espera aí, Fábio, voltando para o texto, eu não estou tão implicitamente envolvido com a morte de Jesus como Pilatos esteve. Eu não estava lá, eu não crucifiquei Jesus, eu não sou culpado da morte de Jesus, por isso é indigno Jesus vir até a mim e me confrontar. Mas presta atenção, Jesus absorveu todos os pecados dos homens de todos os tempos daquela época, como aqueles que haveriam de nascer. Ele sugou, esponjou, chamou para si todos os cânceres, todas as doenças, todos os pecados, todas as transgressões, as perversões humanas, todo o adoecimento humano Ele levou sobre si, para que todo homem chegasse ao arrependimento. Sabe o que eu entendo com isso? Presta atenção para vocês não me entenderem mal, não dizer que eu estou dizendo heresia. Olha, vocês me conhecem, pastor me conhece, sabe que eu sou muito precavido em relação à ministração, ao ensino da palavra. Não é o arrependimento que me leva ao amor de Deus, não é o arrependimento que me leva para o céu, é o amor de Deus que me conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que me propicia confessar os meus pecados. O meu arrependimento vai ser uma resposta do amor de Deus comigo. Então, como é que pode ser? Se Pilatos não tivesse entregue Jesus para ser crucificado, se Pilatos deixasse na mão de Herodes, mesmo não participando da morte de Jesus, como um indivíduo que não assumiu, que não fez uma opção, que não decidiu sobre Jesus, ainda assim Pilatos seria pecador, como um homem pecador, seria culpado como um homem pecador, porque quando Jesus foi à cruz por mim, quando Jesus foi à cruz por você, Ele não fez somente pelos pecados que eu cometo, pelos pecados que você comete. Não é necessário que eu tenha adulterado, não é necessário que eu tenha roubado, não é necessário que eu tenha me tornado um alcoólatra, ser ladrão. Ele não foi à cruz simplesmente por aquilo que eu faço, Ele foi à cruz por aquilo que eu sou. Não é o que eu faço que me torna pecador, é por ser pecador que eu cometo pecados. É por isso que você, se você for um bom homem, uma boa mulher, um chefe zeloso de família, um pai admirável, uma pessoa extraordinária, você precisa fazer uma decisão por Jesus, tanto quanto um assassino. A diferença entre vocês é que um cometeu uma coisa e o outro não cometeu, mas intrinsecamente, em essência, vocês são da mesma natureza, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E Deus chama todos ao arrependimento. Ficou claro? E não há nada melhor para a gente que encontrou Jesus. Irmãos, eu encontrei Jesus. Eu acho que você também encontrou. Mesmo com as nossas relatividades, com as nossas ambiguidades. Ah, como eu preciso da graça do Senhor. Vocês não têm ideia.
se não for a graça ou o amor de Deus por mim, eu mesmo já teria chutado o balde e desistido. Mas nós que somos salvos, selados pelo Espírito Santo, marcados por sua glória, aqueles que foram chamados a viver salmos sem celebrar ao Senhor com cântico, com júbilo, nós devemos ser impactados sempre pela presença de Jesus. Impacto. Eu preciso ser impactado por Deus. Eu não posso chegar aqui no culto querendo me aproximar de Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Pilatos teve impactos aparentemente bobos, mas essa coisa boba aqui que a gente precisa para a gente vir para cá com alegria, com júbilo, saltear, pular, gritar em celebração, em adoração, a gente precisa disso. Jesus disse a Pilatos, lá em João 18: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E aquilo foi um impacto para Pilatos, porque ele estava aprendendo naquele momento que Jesus era rei. Você pode repetir comigo? Jesus é o único e verdadeiro rei. Esse foi um impacto na vida daquele homem, de Pilatos. Tanto que ele pergunta: logo, tu és rei? E a resposta de Jesus desmonta o cara. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. O texto diz que Pilatos ficou assim tão atemorizado que ele ficou impactado, e o impacto foi decorrente da realeza de Jesus. Naquele momento, Pilatos soube que ele estava diante de alguém maior do que César, do Tônimos, daquele que tinha que prestar praticamente o culto. Ele estava diante de um rei, da mesma maneira que você, meu irmão, hoje, todo culto, todo momento, aonde você estiver, você está diante de um rei. Um rei que vai voltar com a sua glória, com a sua majestade. E eu quero que você, a igreja, encontre com ele. E ele diga para você: olha, filho, você foi fiel um pouco, mas no muito eu vou te colocar. Ele é rei, Senhor e soberano. Chegará que esta terra, este planeta vai sacolejar, vai tremer diante da glória daquele que virá sobre os quatro cantos dos céus. Ele é rei porque ele é aquele que tem o poder de alterar as moléculas da água. Ele altera as moléculas da água, transforma a água em vinho. Ele é rei porque ele tem poder de multiplicar átomos. 5.000 pessoas com fome, mulheres, crianças, homem. Ele pega pãezinhos, peixinhos e multiplica para que todos sejam saciados, que não haja nenhum faminto entre eles. Ele é aquele que vence a força da gravidade. Ele anda por sobre as águas. E muito mais que isso, ele é aquele que tem o poder de vencer a morte. Lázaro, vem para fora. E ele ressuscita mortos. Ele é rei. E eu e você precisamos ser impactados pela realeza de Jesus. Você está diante dele. Isso gera medo em nós? Não. Isso gera confiança. Isso gera alegria, espontaneidade, devoção, louvor, entrega. Por quê? Porque Lucas 12:32, Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho, não temais, ó adessol. Por quê? Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. É de vocês o reino. Tome posse. Pertence a cada um de vocês. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Nem Satanás tem o poder de arrancar essa verdade.
Essa certeza, o Pai agradou. Imagine se o Pai não tivesse agradado, se o Pai tivesse com raiva, furioso. Não, pequeno rebanho. O coração do Pai houve uma alegria quando Ele decidiu entregar para cada um de vocês o reino. Porque eu sou o rei desse reino e eu estou dizendo que ele pertence a vocês. Então, se isso explodiu um dia no meu coração, tem que explodir sempre. Tem que explodir sempre. E a gente tem que sempre se apresentar diante de Deus, dizendo: Rei meu, Senhor meu, Deus meu. Amém. Sabe que houve outro impacto na vida de Pilatos, que tem que ser o mesmo impacto na nossa vida enquanto igreja, ou enquanto indivíduos? Foi o impacto da divindade de Jesus. O impacto da divindade. Os judeus levaram essa mensagem para Pilatos: olha, Pilatos, esse homem chamado Jesus, ele precisa ser julgado, mas não só julgado, ele precisa ser morto. Porque conforme a nossa religião, ele se tornou um herege. Ele se diz Deus, e muito mais que isso, ele se faz Deus, e conforme a nossa lei, ele tem que morrer. No confronto, na conversa de Pilatos com Jesus, ele pergunta: de onde és tu? De onde és tu? De onde tu vem? Ele quer de Jesus, ele tem essa pergunta. Mas Jesus, diz o texto, Jesus não lhe responde palavra. Silêncio total de Jesus. Há determinados momentos que o silêncio ele é mais forte do que muitas palavras. Sábio é aquele que sabe calar-se no momento certo. De onde és tu? Não lhe respondeu palavras, porque havia uma força nesse silêncio de Jesus. Ele tem que morrer porque ele é herege, ele se diz Deus. Deus, então vamos saber qual é a procedência dele. De onde és tu? Jesus não respondeu, mas eu quero aqui conjecturar com vocês, pensar com vocês sobre a divindade dele. Os dois canais que mais me indicam, que mais legitimam, corroboram com o fato de Jesus ser Deus, que Jesus ele não é um homem comum. Os dois canais que mais me indicam a isso são o meio como Jesus entrou no mundo e como Jesus saiu do mundo. Pense comigo, como é que Jesus veio ao mundo? Como? Não foi de uma relação conjugal, não foi de um coito sexual, não foi espermatozoide e ovos se encontrando. Como Jesus entra no mundo não foi conforme a gente nasceu. Diz a palavra de Deus que Jesus ele foi engendrado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Foi um milagre de Deus, não foi por meios humanos. Ele foi alimentado por placenta, por líquido amniótico, mas ali foi Deus que estava se encarnando, se formando homem, se formando gente. Ninguém jamais foi como Jesus Cristo. Ninguém nasceu como ele. A história de Jesus é irrepetível. Não é Allan Kardec, não é como Buda, não é como Confúcio, não é como os Ayatollahs Khomeini, não é como nenhum líder religioso. Jamais. Ele nasceu porque o Espírito Santo se engendrou no ventre de Maria. Um milagre acontece e é assim que Jesus veio ao mundo. É Deus, somente Deus. E a maneira como ele sai do mundo também diz que ele é Deus. No túmulo, ele é envolvido por 25 metros de linho. É colocado sobre ele mais de 30 quilos de aroma sobre ele e uma pedra vamos colocar aí, de muitos pesos, de toneladas, foi colocado lá na porta. E o terceiro dia, irmão? O terceiro dia ele passa o linho. O terceiro dia ele fica de pé. No terceiro dia ele remove a pedra. E ele é apalpado, ele é ouvido, ele anda com os discípulos, ele come com eles, anda com eles em lugares diferentes. Os discípulos foram testemunhas oculares de sua ascensão aos céus. E isso
indica o fato de que aquele que venceu a morte, foi para o céu, disse que iria voltar. A palavra de Deus está dizendo: esse aqui é Deus verdadeiro. Então eu tenho que saber que diante de Jesus eu estou diante do Deus verdadeiro. Não estou diante de uma mentira. Eu não estou diante de uma história qualquer. Eu não estou diante de um conto de fadas. Eu não estou diante de uma elucubração, de uma formulação teórica humana sobre um homem bonzinho que habitou o planeta Terra fazendo boas ações. Eu estou diante daquele que se encarnou, que viveu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também não foi somente o impacto da realeza, o impacto da divindade, mas o impacto da justiça de Jesus. Pilatos estava na frente de Jesus quando sua mulher mandou lhe dizer. O que a mulher de Pilatos mandou dizer a ele, a Pilatos? Não te envolvas com este justo. Opa, justo? Mas ele está justamente sendo acusado de provocar um tumulto, de quebrar a lei, de ser até contra César. Não te envolvas com esse justo, porque presta atenção, Jesus tem uma justiça com a qual a gente se confronta, quer a gente queira ou não. Pedro diz que Jesus nunca cometeu injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca, porque ele viveu de maneira justa, morreu como justo e um dia vai julgar a minha e a sua vida de uma maneira justa, coerente, com verdade. Aí eu ouço o que Jesus diz: em verdade vos digo. Olha só, quem ouve minha palavra? Quem está ouvindo a palavra de Jesus hoje? Amém? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você crê naquele que enviou Jesus? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que a hora, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mortos aqui não são os que estão mortos literalmente, são os espiritualmente mortos. Vem, em verdade vos digo, todos aqueles que estão mortos espiritualmente, em seus delitos e pecados, quando ouvirem a minha voz, crerem naquele que me enviou, eles vão passar a se tornarem pessoas vivas de novo, vão passar a viver. Os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu o que ao Filho? Autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, agora sim, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Na forma por que ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. João capítulo 5. É uma justiça de Deus com a qual eu e você a gente se defronta, e aí essa justiça de Deus, esse juízo de Deus é: aquele que crê tem vida eterna, aquele que não crê está condenado. Não existe um caminho neutro, não existe um mundo paralelo. Ou eu vou para o caminho da salvação, ou eu abraço o caminho da perdição. E ele está dizendo que todos, quer vivos, quer os mortos, um dia se encontrarão com ele para um julgamento final e total. Ao mesmo tempo ele está dizendo aqui que aquele que crê jamais passará por uma condenação eterna, porque tem de Deus uma imputação de uma injustiça que o absolve, que o inocenta, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro,
é esse sangue em nossa vida, fazendo essa analogia lá da última praga do Egito. O anjo da morte passa sobre cada casa, sobre cada ambiente, e quando ele via o sangue, ele passava por cima, porque o sangue era aquilo que absolvia, inocentava, justificava e tinha o poder de parar a morte. O sangue de Jesus na nossa vida é aquilo que nos absolve, que nos pacifica com o nosso Pai. Não há mais condenação, não há morte espiritual para nós. Romanos 4:25, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Ele foi à cruz por isso, mas ele ressuscita. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificação, justiça de Deus em nosso favor. Você crê nisso, que houve uma justiça em teu favor? Amém? Então esses três impactos promoveram um buliço no coração de Pilatos. Colocou diante da maior pergunta, a pergunta que eu fiz no início, lá no versículo 22: o que farei de Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer dele? Diante de quem eu sei, você não vai sair daqui sem de fato ter ouvido a palavra da verdade. Não tem como mais hoje você sair daqui, se apresentar diante de Deus e dizer: nunca ouvi a verdade, nunca ouvi a tua palavra, porque hoje você ouviu e você vai se prestar conta diante dele. E a pergunta é: o que eu vou fazer de Jesus, agora que eu sei quem ele é, chamado Cristo? Diz o texto aqui que houve alguns outros pormenores. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, ele não se decidia por Jesus, ele não tinha uma palavra final, o tumulto aumentando, enfim, aquele fuzuê total, aumentando o tumulto, porque na nossa vida, e aqui parece que Pilatos, ele estava muito preocupado com a opinião dos outros. Está aumentando o tumulto, é uma pressão, o que eu vou fazer? É claro que quando Jesus entrar na nossa vida, quando tivermos uma decisão por Cristo, muita coisa vai ter que mudar em nós mesmos. O que vai acontecer? Aí a gente se preocupa, mas o que vai acontecer quando eu chegar em casa? O que meu pai vai dizer? O que minha mãe vai dizer? O que meu namorado vai pensar quando eu chegar diante dele e dizer que agora o nosso namoro vai mudar? Eu quero viver uma vida santa, eu quero viver para Cristo, para Jesus. E às vezes a gente tem receio, a gente tem medo dos tumultos, daquilo que as pessoas podem dizer. O que farei de Jesus também pode nos dizer que Pilatos estava sobre essa pressão, porque chega um momento em que os judeus dizem a Pilatos: olha, se você soltar Jesus, você não é amigo de César. Isto é, você pode perder o poder, Pilatos, se você não condená-lo. Pressão do status quo. E por causa da multidão, por causa dessa pressão, ele preferiu não assumir Jesus. Como muitos não assumem por causa dessas implicações, porque assumir Jesus tem implicações. Eu sei que o tempo já está finalizando, não vou me alongar muito, mas presta atenção, nós queremos as bênçãos do reino, mas muitas vezes não queremos as implicações e as responsabilidades do reino. Porque no reino as coisas também têm ordem, têm decência, mas tem unicidade. Nós somos uníssonos, nós temos que trabalhar no mesmo espírito, nós temos que trabalhar alinhados, nós temos que trabalhar com o mesmo propósito, nós temos que trabalhar com a mesma motivação, senão Deus não nos abençoa. Poderá no reino dividido prosperar, crescer? Poderá uma igreja, um grupo, um ministério, qualquer outra coisa ter êxito se não houver consenso entre eles, se não houver quebrantamento, compungir no coração? Não haverá.
Da mesma forma, a igreja de Jesus só terá êxito, vitória, conquista, bênção se tiver esse espírito nela, na igreja, no corpo de Jesus. A mulher diz: não te envolvas com esse justo, não te envolvas com esse justo. Para Pilatos era já algo impossível, ele já estava completamente envolvido com Jesus. Da mesma maneira que a gente tem que entender que quando também dizem para ele: fique o caso convosco, Pilatos dizem para as pessoas, para os judeus: fique o caso convosco. Só que acontece que Jesus nunca é o caso de alguém, Jesus nunca é o caso de outrem. Ele é o meu caso, ele é o seu caso. Não tem como meu pai decidir por mim, minha mãe decidir por mim, meu irmão, meu namorado, minha esposa, marido. O caso de Jesus é único e exclusivamente seu. Estou finalizando. O que farei de Jesus chamado Cristo? Preciso fazer dele o Senhor da minha vida, o Salvador da minha vida. Eu preciso mais uma vez encontrar-me com Ele. Eu não sei se aqui entre nós existe alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, uma decisão por Jesus, mas quem sabe hoje não é o momento de você parar, pensar e refletir que essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Porém também entre nós existem os que já são servos do Senhor, né, pastor? Nós que já temos caminhada com Cristo, mas que a respeito disso nós paramos, nós estagnamos, nós não estamos mais desenvolvendo a nossa fé, nós paramos de praticar o nosso dom espiritual, nós não estamos mais sendo impactados pela realeza, pela divindade de Jesus em nós. De repente nós estamos perdendo a essência, o primeiro amor, não conseguimos mais, conforme nós cantamos, que a luz da minha janela seja o Senhor pela manhã. Não estamos mais vendo Ele como o universo, como Deus, como Senhor. E a gente está enfraquecendo. E a gente está pedindo socorro, Senhor. Socorro, Deus. Estamos pedindo: Deus, me socorre, me ajuda. Porque eu estou perecendo. Também essa palavra para você. Também uma palavra de Deus que confronta o seu povo, que confronta os seus filhos. Onde Deus está dizendo: ei, filho, por que você parou? Por que você desanimou? Por que você deixou de me seguir? Por que você está perdendo a fé? E o que eu vou fazer? O que você vai fazer de mim, diz o Senhor? Aí a proposta de Jesus: olha, faça como Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Cláudio, tu me ama. Maria, tu me ama. José, tu me ama. Joana, tu me ama. Flávia, você me ama. Carlos, você me ama. Sim, Senhor, eu te amo. Então volta para cá. Toma o teu lugar. Toma a tua posição. Eu estou aqui. É a minha realeza, é a minha santidade, é o meu caráter como Deus e Pai. Independente de qualquer pressão, não coloque o meu caso para outras pessoas resolverem. Eu estou aqui diante de você para você me assumir, para você dizer que eu sou Senhor sobre a sua vida, Senhor sobre a tua casa, Senhor sobre o teu coração. Porque agradou ao Pai dar entregar-lhes o reino. E a justiça de Deus hoje é uma porta aberta que se chama graça, onde Ele te convida todos para esse banquete. Todos, vendo todos, qualquer um do jeito que está, para que se banqueteie na presença dEle, para receber graça, misericórdia e vida eterna. Chegou o momento da gente sair da nossa meninice ou infantilidade. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Essa é a palavra viva de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé.
Feche os olhos, querido. Ele está contemplando o teu coração. Ele sabe o que você passou. Ele sabe das circunstâncias da qual você se sente abandonado, ferido, ferida. Mas Ele pode derramar um bálsamo de alegria sobre você. Senhor Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, com toda a minha verdade e sinceridade, eu oro por cada um que está aqui, Senhor, cada um. Derrama esse bálsamo da unção sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela. Restaura-lhe o vigor, restaura-lhe todas as forças. Derrama óleo de alegria, que haja uma vestimenta de festa, que haja, Senhor, uma inundação no coração dele, no coração dela, Senhor, restaurando-lhe, Senhor, a alegria de pertencer a Ti. Compunge-lhes o coração para que sejam sempre impactados por Ti, para que ninguém fique acostumado com a Tua presença, que ninguém se acostume com a Tua presença, que cada encontro contigo seja uma surpresa, seja algo que nos traga impacto, que nos impressione, nos traga um quebrantamento, quebrando o nosso coração, compunge o nosso ser, perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos imputa a Tua justiça e a Tua graça. Derrama o óleo do Espírito sobre nós, sela-nos e nos batiza com fogo para a glória do Teu nome, Jesus. Que haja um transportar, Senhor, do Teu amor sobre cada um, que todos saibam acolhidos, amados, encontrados por Ti essa noite. Eu que farei de Ti, Jesus, eu farei de Ti o meu Pai, o meu Senhor, o dono da minha vida, Senhor. Toma conta de mim, toma conta de todos nós, toma conta da Tua igreja, porque não quer que nenhum se pereça. Oh, aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que está, Senhor, indo para o outro lado, resgata, Senhor, traz para o Teu rebanho em nome de Jesus. Que haja, Senhor, forças do Teu poder, trazendo de volta para o Teu colo, para o Teu ninho, para o Teu pasto, para a área verdejante, Senhor. Que em nome de Jesus seja assim, e não seja somente assim. Eu creio que já está sendo para a glória do Teu nome. Alimenta o Teu povo com vida, alimenta o Teu povo com verdade, alimenta o Teu povo com o Espírito Santo, Senhor. Sejamos um povo verdadeiro, coerente, sincero, Senhor. Que quando o Senhor voltar, nos encontre assim, fazendo Tua vontade, fazendo Tua obra, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. E a igreja aplauda o Rei, aplauda aquele que vem, aquele que virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Ele é Rei, Ele é o Senhor da glória, da majestade, assentado acima de todo o trono, que está nos céus, na terra, debaixo da terra. Todo ele morrerá, toda língua também confessará, e todos os olhos se tornarão diante dele. Jesus, 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 todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Aleluia, aleluia. Pastor.